Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rádio 90 FM Blumenau, Cooper e IPEL. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast O Novo Hunter. O nosso podcast tem como premissa básica trazer profissionais que fazem a diferença nos seus mercados. E este é um episódio especial onde o DJ Castro teve a oportunidade de conversar com a Camila Renault. A Camila é uma profissional qualificada que trabalha na área de marketing digital, renomada, tem destaque em todo o território nacional e separou um tempo na sua agenda para conversar com o DJ. Eu tenho certeza que você vai achar esse episódio fantástico. Confere aqui com a gente. Olá, eu sou o DJ Castro, esse é o podcast O Novo Hunter. Hoje a gente está com um episódio especial e a nossa convidada é a Camila Renault. A Camila Renault, que é super conhecida, uma consultora de marketing digital e outras áreas, ela vai falar um pouco sobre isso, né? Camila, super obrigado por ter aceito o nosso convite. Legal, muito legal ter você aqui com a gente. Já, tenho um prazer, eu sou sua fã, tenho certeza que vai ser um bate-papo que a gente vai aprender junto, vamos ter aqui no Novo Hunter, vamos falar sobre isso. Tamo junto. Camila, o Steve Jobs, naquele discurso dele de formatura, ele falava um conceito bem interessante do conectar os pontos, né? E você hoje, que já é uma profissional super reconhecida como consultora, como que você, olhando para a tua história, conecta os pontos do que você fez até hoje na tua vida profissional para chegar até o momento que você está hoje, agora? Ai, que pergunta maravilhosa. Vamos conectando os pontos. Engraçado que eu sinto que eu tenho tanto a realizar, saber que eu ainda consigo olhar para os pontos com mais ênfase no que vem, no que já foi. E recentemente comecei a fazer cálculos. Aí a gente estava vendo assim, meu Deus, 20 anos de carreira, aí 12 anos de empreendedorismo. E você vai ficando impactado. Talvez eu ainda tenha aquela coisa assim de eterno aprendiz, tá ainda comigo. Uma coisa bem importante sobre conectar pontos e olhar para o futuro, né? Hoje eu sou especialista em inteligência artificial para negócios, sou pós-graduada pelo MIT. Então é muito comum que eu faça essa analogia da inteligência artificial no mundo do business para negócios, que nem foi o digital quando eu comecei. Quando eu me tornei consultora, eu sou empreendedora, então tenho uma empresa de consultoria há 12 anos. Eu precisava consolidar o futuro, isso era uma coisa que eu queria. Vamos conectar para olhar para frente, não, então é o digital. Aquela certeza e clareza que a gente tem que o mundo vai caminhar para lá. O tempo passa e a gente se torna pioneiro, se torna um dos primeiros dentro dessa área. E eu sei que IA vai ser isso daqui para frente. Então, logo mais a gente vai fazer essa mesma analogia. DJ, talvez você nem saiba disso, mas eu durante muito tempo quis ser médica. Sabia disso? Quis ser médica. Você me imagina médica? E eu acho muito legal que eu me tornei médica de empresas. Acabei me tornando isso. E eu me pego assim, pensativa, poxa, será que eu me realizaria numa carreira na área médica, alguma coisa assim, lidando com pacientes? E eu fui conversar com alguns médicos que acabam me atendendo, a gente tem uma amizade, troca uma ideia sobre isso. E eles falaram, nossa, você seria uma excelente médica. Você tem um olhar analítico, ia ser boa de diagnóstico, que é o que eu faço. Eu falei, nossa, eu faço diagnóstico também. Só que é para empresas. Então, essas voltas que o mundo dá e que acabam nos colocando nesse caminho, elas são sempre maravilhosas, mas eu gosto de dizer que toda história, ela sempre é mais fácil no final. Então, eu que cruzo com muitas pessoas, produtoras de conteúdo que eu sou, escuto muito isso. Então, eu tenho o meu canal e tenho, inclusive, um vídeo que eu falo sobre isso. De seguidores que me procuram dizendo, Camila, eu tenho 40 anos, olha só, pessoa jovem, 40 anos é tarde demais para eu começar um novo momento, eu quero trabalhar com digital, mas poxa, eu já tenho 35, tem gente que fala isso para mim, digo, meu Deus, vamos lá, não é tarde, nunca é tarde, e lembre-se, no final, a história vai parecer muito mais fácil do que enquanto você estava vivendo ela. Certo. E como que você lá atrás resolveu mudar de medicina para a área de marketing? Eu tenho essa história. Eu estava nessa dúvida sobre fazer medicina, mas eu fui conversar com um médico. E eu tenho uma gratidão enorme por ele. E ele é amigo do meu pai. Eu bem novinha, eu entrei na faculdade bem nova, bem jovem. Eu tinha
15 anos, mais ou menos, é jovem, para entrar na Sim. faculdade. E aí, falei para ele desse meu desejo. E eu disse, eu adoro inovação, eu gosto de futuro, eu quero contribuir para coisas que estão sendo criadas. Ele, então não é medicina teu lugar. Você não ia gostar de fazer pesquisa? Você me acompanha? E ele era um pesquisador. E ele me deu essa chance de acompanhá-lo num dia de como é que é você fazer ciência. Fiquei encantada com a coisa. Falei, é isso. E a minha carreira não começa dentro do marketing. A minha carreira começa dentro de biotecnologia. Eu fui trabalhar com ciência. E desde o começo da faculdade fui fazer ciência. Queria trabalhar com DNA, toda aquela... A gente vivia uma conjuntura que falava disso, de clonagem. Falei, nossa, esse é o futuro que eu quero fazer. Sempre gostei de fazer coisas olhando para frente. A gente falou de conectar os pontos, e então eu gosto disso, gosto desse olhar para frente, e iniciei essa faculdade. No meio do rolê, eu tive que fazer um estágio obrigatório. E esse estágio foi na indústria. E aí, DJ, como é que você que é um apaixonado por marketing, apaixonado por negócios, o que acontece quando a gente se confronta com o desenvolvimento de um produto? É impossível não apaixonar. É impossível. Porque o desenvolvimento de produto, ele é o coração de uma empresa. Às vezes é o cérebro. Ele está sempre envolvido com alguma coisa importante. A gente falou do Steve Jobs. Ele que era um obcecado pelo desenvolvimento de produtos, que olha para o cliente, que olha para dentro, que olha para os processos, que olha para a gestão e que precisa colocar isso no mercado. Aí olha eu, ali, super nova, querendo fazer ciência, que é uma coisa pontual, que só sabe que nada sabe, descobre que a gente tem que inserir alguma coisa no mercado e que isso tem que fazer sentido para um público-alvo. Tem que ter benefício, tem que ter valor percebido. O marketing, pela primeira vez, chegou até mim, através dessa área tão importante e especial. Eu tive uma passagem pela cervejaria Eisenbahn, justamente porque eu tinha uma área de estudo ligada a melhoramento genético de leveduras. Cerveja feita com leveduras. E aí, eu tava lá, meio que com esse enfoque tão míope, né? Hoje eu percebo quanto aquilo era um pontinho ali no meio, uma coisa muito específica. E descubro o marketing, que tá na área o desenvolvimento de produto, tá no guarda-chuva do marketing. Um dos P's, né? Tá até um pouco obsoleto hoje em dia falar os P's, mas se a gente trouxer o marketing mix, produto é um deles. E eu descubro essa área apaixonante. E ali tive a certeza que eu não atuaria mais com ciência. Eu ia fazer marketing e iniciei uma transição de carreira, um reposicionamento. Então foi a partir daí, nesse encantamento que eu tive pelo desenvolvimento de produto e pela inovação. E você já começou como consultora? Não, ninguém começa como consultora. Hoje eu sei o quanto a experiência faz um bom consultor. Mas eu tenho uma história legal para falar sobre esse desenvolvimento da Camila profissional, dessas habilidades para me tornar uma consultora. Eu estava na FGV conversando com um professor muito querido e eu comentei com ele que eu já atuava em agências digitais que tinham áreas de consultoria e que eu gostaria de estar lá. Só que eu tinha algumas coisas que hoje todos falam que jogam a meu favor, cara de novinha, então hoje todo mundo enaltece isso. Nossa, você parece mais jovem do que você é. Na época isso era uma questão. E eu comentei com ele, como é que faz para ser uma consultora se eu não tenho... eu não vou ser percebida como alguém com a mesma experiência dos decisores e dos envolvidos no meu processo, em todo o meu produto de consultoria. Eu não vou ter essa percepção de alguém que tem a mesma trajetória. Vamos falar aqui, trajetória não é importante? Repertório é importante. Quanto mais a gente vive, mais repertório a gente constrói. E talvez isso tenha a ver com o novo Hunter, com esse profissional. Busque repertório. Porque isso não tem a ver só com idade, tem a ver com olhar. Muitas vezes você pode estar repetindo o que você sempre faz por muitos anos, isso não te faz alguém com repertório maior. E eu fui com ele, angustiada com isso, já querendo trilhar esse caminho, que é uma área maravilhosa. Ser consultor é incrível. E eu comento isso com ele e ele diz assim, busque o futuro. Olha só, já reforçando. Falei, dá pra fazer isso? Ele, claro, porque um consultor de uma área consolidada como a gestão. Ele falou isso para mim. Você vai precisar ter vivência, experiência, vão te cobrar isso. Agora, no futuro, você ser jovem vai ser muito bom.
ter cara de jovem vai ser muito bom, ter um olhar sempre para frente vai ser muito bom, foque nisso. E eu falei, poxa, vamos olhar para esse futuro do marketing. O que o marketing nos reserva para frente? E tinha o digital, só que na época era mato, né? Uhum. Era muito mato, gente. A gente tinha cases, assim, muito incipientes, era tudo muito inicial. Somente quando a gente tá falando em Santa Catarina, né? Sim, mas eu acho que em tudo. O Brasil ensina o mundo a fazer internet. O Brasil ensina o mundo. Uhum. Porque internet é uma coisa louca. Internet não é sobre tecnologia. Internet é sobre comportamento. Sim. E hoje eu vivo um momento na minha carreira que é muito legal, porque você já constrói uma trajetória, já constrói uma experiência e finalmente dá para falar de comportamento. Porque a gente tem as marcas muito inseridas no contexto digital Uhum. e as pessoas imersas. Então, lá no início da minha trajetória, vamos falar de rede social, que hoje é um ponto assim, muito forte para as empresas de comunicação e que movimenta a questão dos negócios para todos aqueles que estão nos ouvindo, eles querem estabelecer presença de marca dentro desses canais. Gente, no começo, a gente não tinha a mesma audiência, a mesma utilização. A gente não tinha smartphone quando eu comecei a fazer internet. Então, como é que... A gente está sem os iPhones aqui, a gente sofreu para tirá-los, né, de cena. Todo mundo assim entregando aqui para nós. Olha, nosso bastidor maravilhoso, a gente entregando os celulares, eu, tipo, cuida bem, tá, daqui da minha vida. Porque você tem a tua vida no teu telefone. Eu entendo a angústia de alguém que esquece o seu smartphone e se sente assim, e aí, o que eu faço? Você não decora mais número de celular. Sim. Você não tem... as suas músicas, os seus gostos, as suas preferências, toda a sua memória, ela não tá mais aqui. É que é uma coisa de comportamento, né? A gente entrega a memória para o computador, uma memória estendida, e a gente usa como uma extensão da nossa vida também esse digital, que hoje, né? Não tem mais essa divisão do que é real e o digital praticamente, né? Especialmente para quem já é nativo, né? A gente ainda pegou essa transição toda, né? Eu ainda... Eu não sou nem millennial, gente. Vamos começar a contar aqui as verdades. Eu não sou nem millennial. E lá em São Paulo, quando eu comecei a trabalhar, eu fui web designer em 1999. Gente, esse homem, vocês não estão entendendo. Deixa eu olhar para essa câmera aqui. Esse homem, vocês não estão entendendo, tá? O que ele tem de repertório a respeito de internet. Sua história é incrível dentro do digital. E era assim, eu até brinco que era marketing digital antes de chamar marketing digital. A gente chamava publicidade online, né? Na Ogilvy Interactive, por exemplo, a gente chamava de publicidade online. Ainda nem tinha os ferramentais, a gente estava desenvolvendo. A gente estava trocando o pneu com a roda em movimento. Aí você falou redes sociais. Hoje, né, que já tem um fenômeno de 15 anos. Né, o iPhone já tem 16 para 17. Sim. Então, já não é tão novo assim. Até por isso que é interessante a gente ver que se construiu toda uma indústria, hoje as empresas... E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Que o digital não é mais novidade. Uma empresa que está pensando em entrar no digital, ela já está bem atrasada, né? Ou se colocar no digital. Fala um pouco sobre isso. Como é que tem... O digital é uma coisa louca, que é... Sabe a demanda elástica, quando a gente estuda esses conceitos? Ele está presente ali. O digital é uma coisa maluca, porque sempre haverá uma concorrência brutal, com muito espaço para atuação. Isso é incrível. Por isso que o marketing, ele precisa ser tem que ser marketing parrudo para segurar o digital. Porque é aquele verniz da experiência que acontece lá. Ele é um iceberg de tudo. Então, Camila, eu quero ter uma super relevância em canais sociais. Então, redes sociais são plataformas para marcas ao longo de toda a jornada mercadológica. Então, desde o momento da descoberta até o pós-venda, então para recompra. A gente tem toda a questão do relacionamento. Isso aqui só falando de redes. A gente tem toda a questão do serviço atrelado. E lembre-se que eu entendo o conteúdo como um serviço. E a rede tem que ser um dos meios, um dos canais, uma das ferramentas, não a única necessariamente, né? E não será. Justamente porque hoje o que leva uma marca a construir grande audiência nas redes? É a força do branding. Uma marca forte tem grande audiência. E, gente, marcas fortes é algo atemporal. A gente fala da essência do marketing desde o início. Então, digital não é sobre algo muito elaborado tecnologicamente. É justamente sobre pessoas, sobre comportamento, sobre a construção de marcas fortes. E é um meio. Eu tenho, claro, um foco. A gente precisa de foco dentro dos nossos negócios. Então, eu sei que eu falo aqui com uma audiência que também busca isso. Escolher é um desafio.
E um fenômeno que vem acontecendo na minha vivência profissional, que fala dessa coisa, poxa, do digital, de tá atrasado, não tá. Um exemplo maravilhoso. No início, eu assim, reforçava bastante essa questão do digital. Eu sou uma consultora de digital, porque a transformação digital era o que surgia na cabeça. Uma ponta de entrada para gerar outras transformações. Era aquela coisa assim, você vai puxando isso e a pessoa, tá, entendi o que você faz. Hoje, uma pergunta, e é como muitas vezes me apresento, a Camila é uma consultora digital de outras coisas. Justamente porque a questão do marketing passa a ser essencial no mundo que já viveu transformação digital. Mas ainda tem muito a fazer, né, Jorge? Muito para evoluir. Muito. Tem níveis de maturidade diferentes, em ferramentas diferentes na hora que a gente vê o marketing mix das empresas e o marketing stack das empresas, né? Ou seja, marketing mix, o que a gente usa de ferramentas de marketing e as bases tecnológicas que a gente vai usar para aplicar essas ferramentas. Eu tenho um dado, Gartner, do final do ano passado, né, final de 2022, para a gente não datar o programa em hipótese alguma. Então, final de 2022, foi apurado que mais ou menos 25% do orçamento de marketing das empresas é destinado a Martex. Então, soluções que unem tecnologia para marketing. Então, vamos falar aqui de uma série de possibilidades e aplicações. Mais ou menos 40% dessas soluções Martex não são utilizadas. Então, você pensa no orçamento, a gente, profissional de marketing, quando ele escuta a palavra orçamento, a gente sofre 25 tipos de emoções conflituosas dentro de nós, porque marketing necessita de orçamento, necessita de recursos, necessita de pessoas. Todo esforço em marketing precisa ser otimizado. Caso contrário, você perde o jogo. É um jogo acirrado. Independente do cenário, ele nunca será um jogo ganho. Então, você imagina, você ter 25% do orçamento, com 40% dele... É 10% do dinheiro que a gente está jogando fora. Jogando fora. Porque quais são as objeções? Vamos lá, né? O que acontece? Um deles é profissionais de marketing que consideram a tecnologia um desafio. Tecnologia que não consegue ser operada. Segundo ponto, e esse é um ponto muito comum dentro das empresas, são silos de informação. Então, o digital é uma célula, aí você tem a célula de branding, aí você tem a célula de comunicação institucional, aí você tem a célula de pessoas, de endo, aí você vai ter a célula ligada à assessoria de imprensa digital. Aí você começa a criar esses silos de informação. Você tem uma área de BI, então de Business Intelligence e Data e dados. Nem está conectado diretamente. Nada. Está mais ligado à administração do que outra coisa. Às vezes a TI, tá? Eu atendo alguns cenários que está mais relacionado à TI. Por quê? Porque tem que extrair dado. Gente, eu não estou aqui falando em tom de crítica, estou falando que cada empresa vai tentar amarrar isso porque é um desafio enorme. A gente não tem aqui a resposta. Adoraria ter falado. Camila, traz a resposta aqui. De bolo, que a gente ia viralizar esse episódio, com certeza que eu ia trazer a resposta para isso. Muitas vezes está ligado à área de TI. Isso é uma pergunta que me fazem até com inteligência artificial, onde a gente vai ter os dados como um ponto de partida, um ponto de finalização, um ciclo que começa e termina com dados. Mas de quem que é esse projeto? Olha o silo. Quem é o dono? O PO, Project Owner. Quem é o dono? É o marketing. Só que aí vai ter gente que vai dizer o seguinte, tudo é marketing. Tá, mas então é a área de people, de pessoas, tudo é sobre pessoas. É a área de TI? Área de TI, tudo é sobre TI. A gente dilui demais e acaba ficando sem... É fácil falar. Isso numa palestra, cabe um slide lindo, todo mundo vai me aplaudir. Na vida real, onde nós atuamos como consultores, não é tão simples assim. E a gente vai ter muitas vezes a área de dados que deveria munir toda a empresa dentro da mão da TI. A TI já tem uma dificuldade natural de comunicação com outras áreas, e isso não é um julgamento, nem um ponto, uma opinião minha. Isso é um dado de mercado que corrobora que nós temos marketing distanciado de outras áreas e esses silos prejudicam a transformação digital, prejudicam a escala e, por fim, vão prejudicar a experiência do maior especialista de marketing que existe, que é o nosso cliente. Sim. Ele é o verdadeiro especialista em marketing, não somos nós. Nós somos intérpretes do que ele quer, de como entregar isso. E num mundo de extrema competitividade, especialmente no digital, foi aquilo. Abre o teu canal do YouTube, vai lá, faz uma busca no YouTube. Tem alguém fazendo com extremo sucesso o que você faz. O conteúdo que você vai falar, já tem alguém que lançou. Até que faço esse convite, vamos um dia
Se alguém encontrar, falar assim, eu vou procurar por um tema e eu vou ser o primeiro vídeo. Será que a gente consegue? É difícil. Acho que é impossível. Mas, se você botar hoje a tua visão a respeito dos silos de informação, dessa falta de conectividade e de mão dupla entre diferentes áreas, tendo um marketing assim como uma grande horizontal, porque o marketing cuida da experiência e é tudo sobre a experiência que a gente gera, independente do público, dos stakeholders, internos ou externos, você precisa estar todo mundo. Você vai lá, está conectado, você vai trazer a tua versão disso para um canal do YouTube, para um vídeo, para um podcast. Você pode ter extremo sucesso. Então, para mim, é a beleza da transformação digital. E Ótima dica para os que estão assistindo a gente, que é, né? eu vou fazer essa provocação. Vamos lá, termo de consultor? Provocação não é termo de consultor. Eu vou fazer essa provocação. Cuidado ao analisar a concorrência dessa maneira, dentro do digital. Nós temos muitos mercados que eles são assim, nós temos poucos players. E esse mercado não tem mais espaço para ninguém. Isso acontece onde nós temos marcas... Eu até vou dar um exemplo aqui. Universo de bebês. Então, eu não vou citar as marcas, mas todo mundo, quando pensa em bebê, pensa em algumas coisas. É um universo de pouquíssimas marcas e não cabe mais ninguém. Porque tem a barreira da entrada, porque a mãe, quando ela se torna mãe, ela escuta a avó dela. E a avó dela tem as preferências. Então, é um mercado de difícil entrada. Não confundam isso com o digital. O digital é diferente. A gente vai ter muitas pessoas e ainda espaço para novos entrantes. E essa uma dinâmica totalmente diferente, né? A velocidade do digital, que eu acho que bota muito medo também, eu entendo, né? Um dos receios hoje do mundo, DJ, isso é mapeado sobre quais são os medos da população mundial, diferentes países têm isso. Então, você encontra, por exemplo, o medo da morte, você encontra o medo da pobreza, e você encontra o medo de se expor. Fazer isso que a gente está fazendo aqui, que é muito difícil, especialmente para decisores, para gestores. Nós somos empreendedores e, por isso, líderes dos nossos negócios. É um risco enorme se expor, e nós sentimos na pele o medo da exposição, porque ele é muito natural, tanto que ele aparece mapeado no mundo inteiro. Mas a gente tem mais um medo aí, que é novidade, que é o medo de não dar conta. Esse não é um medo que a gente vai assim falar, te entendo, tamo junto. Sim, claro. Velocidade da informação. Eu que estudei na Barça, nunca tive medo assim de não dar conta de ler a Barça. Barça e Mirador. Se você estudou na Barça, comente, deixa o seu engajamento. É muito importante, mas é porque é verdade, gente. A Barça, a gente nunca considerou que lá tinha alguma informação faltante. Eu considerava que a Barça era onde estava todo o conhecimento, e bastasse que eu organizasse minha rotina, eu ia conseguir, porque eu tinha muita curiosidade. Isso era uma coisa da Camilinha, assim, bem pequenininha. Eu tinha uma coisa, será que eu consigo chegar no Z? Será que se eu for em tudo, eu vou saber tudo? Aquela curiosidade, desejo, assim, de ir desenvolvendo aquele conhecimento. O digital não é assim. A gente tem novas Barças por milissegundos. Conexões infinitas, né? E a gente tem que encontrar método e processo para lidar com isso. Encontrar ponto de partida e criando nossas disciplinas, rotina. O marketing precisa de rotina. A gente precisa encontrar rotinas para estudar e aplicar. Porque senão nós seremos eternos teóricos dessa transformação digital que é contínua, ou nós seremos eternos fazedores. E um fazedor no mundo em rápida e constante aceleração, ele tem muitos riscos. E tem uma coisa também de que a gente tem uma quantidade infinita de dados hoje, gigantesca, absoluta, e que cresce cada vez mais, mas não necessariamente estão organizados, ou tem uma voz que está guiando. É um exemplo do trabalho que você faz nos teus canais, né? Em que você é uma voz que guia as pessoas através dessa jornada de evolução, né? Para entender melhor conceitos de marketing digital, e de outros mais, como você falou, inteligência artificial, etc, etc. E isso é legal, né? Organizar isso ao longo do tempo. E do ponto de vista das empresas, olhando para o ponto de vista dos seus clientes, é importante ter essa sensibilidade também, né? Esse exercício real da empatia do ponto de vista do cliente, de entender, tá, a gente tem um monte de informação, mas ela está organizada, ela está apresentada para as pessoas estão compreendendo de onde estou, para onde vou e como vou chegar lá. Isso é muito importante, né? Deixa eu falar, você me trouxe assim um momento
Sabe quando você vive o meu dia a dia? Veio aqui agora, deixa eu compartilhar isso contigo. A gente está ali fazendo todo um projeto arrojado de inteligência artificial. Uma das coisas que a IA vai nos apoiar é, por exemplo, para triar atendimento, para você conseguir dar um atendimento mais rápido a quem dá sinais de nervosismo, impaciência, e aí se torna um possível agressor. Mais ou menos 56% dos consumidores hoje estão dispostos a criticar uma marca publicamente se tiver uma experiência ruim com ela. Bastante gente, mais da metade. E vamos lembrar que experiência é percebida. Então, olha só como a gente está num cenário realmente que a gente precisa tratar com mais agilidade quem dá sinais de impaciência. E a IA é muito boa para reconhecer padrão. Ótimo. Porque, muitas vezes, o ser humano vai falhar no reconhecimento do padrão do que ele considera uma pessoa impaciente ou inquieta, ou ele pode entrar com a questão do julgamento de valor, do tipo, não tem paciência, E não, ele vai trazer uma padronização disso, vai entender, poxa, o DJ está respirando de uma forma, ele vai mapear teu comportamento e vai reconhecer isso e vai conseguir te triar para que você tenha contato humano primeiro. E deixar quem está mais calmo numa fila maior, ou ele vai conseguir te passar por alguns determinados tópicos. Então a gente cria esse processo e esse fluxo. Um projeto super arrojado, sabe qual que é o primeiro passo dele? Um FAQ. Perguntas frequentes. Na cabeça do saque, é o que eu mais vejo. Empresas enormes, super estruturadas, empresas incríveis, mas que elas não têm as suas perguntas mais frequentes, todas compiladas. E aí cria ruído, cria dispersão de energia, porque tem que sempre reinventar a roda, né? Tem que sempre atender quando poderia atender a pessoa de uma maneira... Jota tem que treinar o robô. Sim. O robô treina. E isso, gente, como é que o robô vai treinar? O robô tem que treinar em cima de dados. Baseado em fatos reais, em Então, dados reais. Gente, uma forma de você preparar a sua empresa para toda uma transformação de tecnologia voltada à inteligência artificial é organize dados. Então, tenha eles organizados, saiba como eles chegam e para onde eles vão e formalize esses dados. Então, pode ser assim, você recebe um e-mail que ele é muito frequente na tua equipe de vendas. Coloque esse e-mail numa pasta com nome, saiba o que é aquilo, dissemine essa informação. Dentro do teu saque as perguntas frequentes. Então, tudo isso é organização da informação, que é o que a gente estava comentando, organizar isso. É um primeiro ponto. E aí a gente tem mais uma camada de marketing essencial, que é trazer tom de voz. Isso é marca. A gente às vezes se preocupa com o nome do robô de atendimento, falando aqui de atendimento, que é um exemplo bem corriqueiro. Mas a gente não tem só isso, não tem só o nome do teu robô que vai ser parecido com o nome da sua marca. Eu acho lindo também, adoro. Porque os robôs são super humanizados. É um criativo muito bacana. Muito bacana, mas não é aí que o bicho pega. Onde é que o bicho pega? A gente dá oi e olá. A gente fala obrigado, tamo junto. A gente fala nós, no sentido de equipe. Ou a gente fala eu, é a marca, o nome da marca. Sim. São detalhes que são do cuidado do marketing, da construção da marca, de todo esse branding. E função de branding, né? Que a gente trabalha isso na plataforma da marca, na definição do Univoz, e que tem que desdobrar para tudo, e que, na verdade, mais do que, além de estar bem resolvido no bot, nesse robozinho, tem que permear e estar alinhado por toda a organização, porque quem atende o telefone também tem que estar no mesmo tom, quem atende a pessoa na loja eventualmente tem que estar, o vendedor de campo também tem que estar, e isso tem que ser consistente e coerente em toda a organização. Nossa, e você está vendo como um projeto que tem uma camada forte de tecnologia, ele consegue trazer esse básico que tem que estar bem feito? Isso é incrível. Então, a gente tem sim essa possibilidade de trabalhar marca a partir de inteligência artificial. O primeiro passo, organizar dados. Organizar é você ter uma pasta com as suas dúvidas mais frequentes. E olha que legal, quando você organiza, isso é a beleza do meu trabalho, né? Vamos lá falando por que eu amo fazer o que eu faço. Quando eu falo, gente, cadê as dúvidas mais frequentes? Isso vai ser tabulado numa planilha mega arrojada que vai para uma inteligência artificial treinar. A gente não tem, a gente passa a descobrir. Aí sabe o que acontece? Você tem o teu conteúdo de redes sociais feito. Porque as dúvidas mais frequentes são as dores dos teus clientes. E uma empresa que é capaz de curar dor, ela é capaz de vender, porque a venda não é um ato mágico, cósmico, meu Deus, eu vendi. A venda é a união de alguém que tem um problema com alguém que tem uma solução.
Eles fazem uma troca monetária considerada justa frente ao equilíbrio de mercado. Vendemos. Quando você é capaz de sanar parcialmente ou mostrar que você é capaz de sanar as dores do seu cliente, e você tem elas de graça e sem glúten, você tem grátis e sem glúten, só recebendo essas perguntas. Só ouvindo o teu vendedor, só que isso está na cabeça dele. Ou está num áudio de WhatsApp, que é o desespero. De maneira desestruturada. Cuidado com os áudios de WhatsApp, muito cuidado. Ah, não, eu tenho tudo no meu WhatsApp. Ah, então você me encaminha, começa aquele encaminhamento de áudios que você fala, não, eu quero isso organizado. Então, quando você faz essa triagem, faz essa pesquisa, olha com essa curiosidade, olha a ciência aí que você falou de conectar ponto. Isso vai fazer ciência? É igualzinho, ó. Hoje eu sou cientista também. Você vai lá e olha com essa coisa da curiosidade, cadê as dúvidas? Cadê as dores do cliente? Calma que tem aqui. Aí você vai tabulando áudio, você vai encontrando dados de direct do Instagram, você encontra e-mail, você encontra agressão que aconteceu, você começa a ouvir o rádio corredor. Tudo isso que é a forma de comunicação, e independente do meio, olha como é que é verdade, não é sobre ser rede social ou ser no corredor, tudo é sobre comunicação, de fora para dentro, de dentro para fora. Você organizou isso. Tá feito o teu conteúdo, tá feito o teu robô de atendimento, tá feito os primeiros passos para que você tenha uma empresa mais inteligente, porque dados sozinhos, eu gosto de fazer essa analogia. Ai, Camila, você não tem medo de fazer tanto conteúdo que nem você faz? Eu escuto muito isso. Ai, não, Deus me livre, vão copiar. Falei, gente, dado desorganizado, conteúdo desorganizado é o terror. Por que ele é o terror? Por que é tão difícil para a pessoa construir conhecimento? Porque tem que organizar. Então, quando você encontra meu Instagram, meu canal no YouTube, meu podcast está cheio de conteúdo, ele não necessariamente vai estar ordenado de forma a construir conhecimento com você. Ou para resolver determinado problema, né? Você tem vários pontos, mas não para resolver determinado. Eu não tenho receio nenhum, eu posso ficar aqui 2 horas falando e dando receitas e dizendo e compartilhando casos. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. Em alguns casos vai dizer, nossa, era o que faltava, e mesmo assim não vai conseguir fazer. E é por isso que é tão lindo ser consultor, porque o consultor, ele tem a habilidade e muitas vezes ele se torna um mentor. Ele é o profissional como se ele fosse uma figura, mas ele pode ser, vamos considerar mesmo o processo, que ele vai fazer a ordenação dos dados e da informação para que ela se torne conhecimento e inteligência, que é o que você faz com o conhecimento que você tem. Porque inteligência está relacionado a ser capaz de resolver problemas, e conhecimento não resolve problema. O que resolve o problema é a inteligência, é você pegar dado ou informação, lá no meu Instagram, post daqui, post de lá, uma bagunça, aí você vai conduzindo, organizou? Conhecimento. Organizou e botou ação, botou essa palavrinha ação ali na flechinha, chegamos na inteligência. Empresas inteligentes têm clientes satisfeitos, especialmente quando a gente joga esse olhar, essa vontade de fornecer experiência. As empresas precisam ter essa compreensão profunda, né, de organizar os seus próprios dados, como você falou, de dentro para fora e de fora para dentro, entendendo como para ajudar na capacitação das pessoas, para ajudar nessas conexões, para fazer tudo isso acontecer, né? E tem uma frase que eu acho que é bacana a gente citar, eu não lembro o autor, é um dos grandes famosos, o Peter Drucker ou Kotler, enfim, que é: o marketing bem feito torna a venda desnecessária. Quando a gente consegue gerar toda essa conexão, a venda ela vai acontecer naturalmente, porque as pessoas vão desejar aquela marca que está entregando uma solução para a dor ou para o problema que elas, ou para a necessidade que elas precisam atender. Nossa, DJ, é genial. E você entrou já no mote que é necessário aqui no programa e que está no foco do trabalho incrível que vocês fazem aqui com os episódios, trazendo essa visão, né, do profissional: marketing e vendas, vendas e marketing. Essa rivalidade, ela fica cada vez mais no passado. Esse profissional, todos nós vendemos. A gente vende ideia no almoço de domingo. Se você não for capaz de vender a sua ideia, você não está inserido de forma estratégica e inteligente. Tem que ter mais integração, né? Então, vender é parte do nosso dia a dia, pessoal e profissional. E o marketing também, porque ele está unido com isso. Porque o marketing precisa de vendas para conduzir pela jornada, e vendas precisa de marketing. Então, essa união, essa sinergia,
esse olhar sem rivalidade, ele está cada vez mais presente. As automações, e mais uma vez a gente está falando aqui de MarTech, de inteligência artificial, de marketing inteligente, ele fez isso meio que na marra. Porque hoje nós temos automações que permitem que um lead também é gente, tá? Então, lead é o nome que a gente dá para um ser humano que é seu potencial cliente, que eu gosto que às vezes fala lead, parece que é só um número numa planilha. Desespero, me bate um desespero. Lead é gente. Então, pega essa pessoinha que é um lead, ela vai receber um e-mail, ou ela vai receber uma mensagem no WhatsApp, que vai ser automatizada, mas dizendo, vai ter uma mensagem lá, conectada com tom de voz. E vai passar 2 dias, isso vai apitar na mesa de um consultor ou de um profissional de vendas, dizendo que tem que falar com ele porque faz 2 dias ele entrou no fluxo, que é outro nome. Tá no nosso fluxo. Beleza, e aí? E aí, começa a brincar. Porque está sistematizado e automatizado para que a gente replique a criatividade, transforme a criatividade ou a arte de vender em um processo estruturado que gera resultado de forma consistente. Né? Então, se isso acontece na vida real, vou pegar aqui um negócio que usa muito disso, imobiliária. Imobiliária usa muito isso, gente. Nós não temos, assim... se a gente for conversar com gestores de imobiliárias, talvez eles olhem, nossa, inteligência artificial, eles vão considerar uma coisa, assim, retirada da realidade dele. Né? Aquilo ali é um ponto fora da realidade. E não, ele está usando automações e diferentes níveis de inteligência, mas é uma inteligência para negócio. Isso é inequívoco. É sim uma inteligência para negócio. E você vai unir marketing e vendas. Só que como isso foi unido assim meio que na marra, olha a tecnologia levando umas coisas maravilhosas para frente. Foi na marra, porque, gente, tem um fluxo. E aí? Ah, não, então aqui, pronto, você integrou. E aí os ruídos de integração que vão acontecer, né? Precisa até acontecer ruído para poder haver melhora. A melhora, a evolução precisa de atrito. E aí começa a dar problema. Olha, que ele recebeu uma mensagem assim, o vendedor não atendeu, aí volta o lead. Esse fluxo, ele deixa mais transparente para a empresa. E aí mesmo um negócio que é antigo, né, imobiliárias não são negócios disruptivos, mas eles são negócios consolidados, negócios que a gente conhece, todo mundo convive, passam a ter gestões mais inteligentes também. Essa integração é fundamental, acho que é muito do que a gente fala aqui no canal, né? Muito. Trabalhar marketing com vendas, a gente não é adversário, nós estamos juntos no time e até muitas empresas hoje colocam os times em conjunto para ter isso mesmo, e com a analogia do jogo de futebol, né? A bola tem que chegar o mais próximo da pequena área para o vendedor chutar para o gol e fazer a venda acontecer. DJ, não me coloca nessas situações, eu não sei nem quando é gol, DJ. Cuidado com as analogias futebolísticas. Mas com perdão da minha completa ignorância futebolística, eu vou comentar uma coisa que eu vivo no dia a dia como uma profissional que une marketing e vendas, eu que vendo para minha empresa. E acompanho muitas equipes de vendas, estou ali com uma relação muito próxima a times comerciais, vendas mata no peito, olha eu aqui puxando, óbvio, o futebol vindo, mata no peito, uma série de situações que é de botar medo em qualquer um. Sim. Você tá aqui cara a cara com o cliente, tendo que resolver problema, ouvir reclamação, ou ser confrontado com aquilo que você não sabe. A gente falou da velocidade da informação que coloca nós com medo de vir para frente das câmeras e vai que você me pergunta uma coisa que eu não sei. Não sou brigadeiro para ser perfeita, para saber tudo. Pode acontecer de surgir isso. Isso dá medo. Então, vendas está lá no tático. E o marketing, ele muitas vezes está dentro do ar-condicionado, sentado. Isso não é marketing. Marketing está em campo. Marketing visita, showroom. Está medindo o pulso do mercado, tem que saber o que está acontecendo. É outra vida. Assim como vendas, tem que um dia sentar naquela mesa para fazer um planejamento de comunicação. Pra ajudar a planejar. Para tomar decisões que são dificílimas, gente. Me perguntam tanto isso, DJ. Camila, TV vale a pena? Camila, e rádio? E como é que a gente faz com a questão de digital? Em que rede está? São perguntas que muitas vezes exigem que a gente tenha uma bola de cristal, um conhecimento do público que a gente não tem recurso para saber. Teria que fazer uma pesquisa tão magnânima, teria que ter uma estrutura de dados tão gigante que a empresa não tem. Só que a gente é demandado de ter essas respostas e principalmente de acertar. O erro de vendas, ele é mais fácil de ajustar. Não estou dizendo que ele é simples de ajustar, mas ele tem uma facilidadezinha ali porque você vai para campo e reverte.
Os erros de marketing muitas vezes são invisíveis. E podem escalar muito rápido, né? Nossa, DJ, onde é que a gente está errando a nossa comunicação? Quem nunca se perguntou isso? Nós, como consultores, quando a gente encontra uma empresa, a gente fica... Vou contar aqui, tá, gente? Os consultores, quando entram nas empresas, a cabeça, a nossa engrenagem tá ali assim, onde é que tá o erro? Onde é que tá o erro? O que que a gente vai melhorar aqui? Como é que a gente vai ajudar essa empresa a alcançar a meta, a bater esse objetivo? Isso tá no nosso coração. Quando eu começo um projeto, isso tá ali dentro de mim como uma obsessão. Eu fico obcecada em encontrar o porquê, o como achar essa resposta. E nem sempre simples. Às vezes é uma tubulação que tá lá no meio, você não vai quebrar a casa inteira, você não tem tecnologia para achar o furo, e isso é um desafio de marketing. Então, quando vendas faz esse exercício e marketing faz o exercício do campo, a gente tem uns resultados incríveis, porque a empatia existe, ela desenrola. E falando da tecnologia, né? A tecnologia mais avançada, a inteligência artificial, que a gente pode aplicar agora, não só no chatbot, mas em, né, todo esse trabalho de reconhecimento de padrões, etc., a gente tem que enfatizar isso, que ela não é panaceia e que ela precisa muito do fator humano, porque você vai sistematizar, né, e aprimorar e automatizar a partir das experiências humanas que estão acontecendo de verdade. E o vendedor, ele não, quem está no campo, não precisa se sentir ameaçado, ele tem que se sentir empoderado por esse sistema tecnológico que vai estar atrás ali dando sustentação, né? Nossa, inteligência artificial é um tema amplo e que eu tomo muito cuidado quando eu discuto, porque, claro, a gente vai ter impacto no mercado de trabalho. A gente sabe o impacto enorme para pessoas que estão em diferentes níveis, em diferentes momentos de carreira, em diferentes mercados. Então, claro que chatbots e ChatGPT já teve impacto em determinados estratos profissionais. Mas vamos trazer, senão a gente vai ficar aqui chovendo no molhado, não vai trazer a resposta que todo mundo quer, o olhar estratégico que a gente precisa dar. Então vamos trazer assim, fazer uma coisa mais focada, a gente diminui assim essa amplitude do olhar e foca nesse ponto, que são os profissionais estratégicos, que é a tomada de decisão, que é a organização de processos e rotinas, e é uma super ferramenta. Então, aquele profissional que está ali tendo que fazer, de repente, 10 variações de anúncio, e ele está muito carente de informação de branding. Nosso dia a dia, né? A gente precisa anunciar, mas a gente é carente de benefício percebido. Isso nunca foi muito aprofundado na empresa. ChatGPT ajuda demais. Se você fizer direcionamentos e comandos bem específicos, com bastante contexto, gente, essa é a dica. Bastante contexto. Olha, essa é uma empresa farmacêutica que vende para mulheres assim. Eu preciso de 5 modelos de anúncios que vão performar. Sabe o que o ChatGPT vai te dar? O primeiro passo. Vamos aqui fazer uma analogia com a vida real? O que é difícil? Chegar na academia ou terminar o treino? É chegar na academia. O grande gargalo das pessoas, não existem assim muitas pessoas que vão dizer, não, eu cheguei na academia, aí quer saber, eu sentei no chão, não fiz nada. Você alguma coisa vai fazer. Teu problema é sair da cama para ir. É você levantar do sofá para ir. E o ChatGPT é essa levantada. E aí muitas vezes a gente tem um ponto de partida que coloca todo mundo no flow, nesse fluxo. Isso acontece. Você leva os 5 anúncios e aí o comercial vem, não, isso aqui não tem nada a ver. Aí o diretor fala, poxa, é legal isso aqui, eu gostei, eu queria ser mais assim. Pronto, você deu o primeiro passo, você provocou a equipe inteira e aí vem o fator humano. Para refinar, para aprender, para dizer, para trazer a visão do cliente, para se envolver. E pessoas envolvidas se comprometem. E comprometimento faz o quê? Resultado. Não existe resultado sem compromisso. Então, quando você tem inteligência artificial dando esse primeiro passo, é maravilhoso. Onde a inteligência artificial entra também nessa jogada aqui, trazendo o exemplo dos anúncios, que é muito corriqueiro, é na entrega desses anúncios. Você tem 5 versões, e aí a inteligência artificial vai te dizer, essa versão aqui é melhor, eu estou entregando mais. Sim. E você otimizou a tua equipe, que não precisa ficar ali com o dedinho no botão. Tem mais um trabalho de direção e coordenação do que de produção, né? E aí a gente tem máquinas e humanos coexistindo na sua melhor versão. Claro que aqui fazendo uma análise bem pontual, mas que é possibilitadora. E a gente tem que focar na possibilidade. Legal. Camila, fala um pouquinho, acho que é interessante, do teu ponto de vista, qual é o perfil, como é que você está vendo as características, né, pessoais, profissionais, desse profissional que tem que, dentro das empresas, ditar esses caminhos do futuro aí, se envolvendo com tecnologia, com gestão, com estratégia. Fala um pouquinho pra gente. Maravilhoso. A gente falou aqui de uma palavra mágica, que eu considero que é integração. Precisamos ter integração e olhar para o todo. Quando a gente olha para o todo e para esse compromisso, isso tá vendo como são características intrinsecamente humanas.
Quando a gente fala de IA, não tem como fugir dessa coisa quase que é clichê, né? De que se você não quer ser substituído por um robô, não aja como um robô. Se o teu atendimento robotizado, ele recebe mais palavras agradáveis que o seu atendimento humano, a gente já sabe que precisa desenvolver as soft skills. Essas habilidades comportamentais, elas vão ser o diferencial desse profissional. Porque ser capaz de escrever 5 versões de anúncios, a gente vai ser assessorado. Vai ter inteligências assistentes mesmo, assistentes que são de inteligência artificial capazes de fazer isso pra gente. Alguém capaz de compile os dados dos últimos trimestres e tal, você fala para Alexa, Alexa te entrega BI. Agora a capacidade de interpretar, a capacidade de inspirar, a capacidade de motivar, de trazer aquela equipe para olhar para um objetivo, até a capacidade de tranquilizar um líder que vai ter que falar para os seus 100 colaboradores e pode estar nervoso e não ter o seu máximo potencial. Ele não vai conseguir estar ali com toda a sua habilidade. E a gente tem líderes de empresas incríveis que às vezes vão precisar falar com seus colaboradores e de repente não foram preparados para isso. Isso IA não faz, essa emoção. Mas nós, como consultores de comunicação, a gente tem essa habilidade de chegar e dizer, olha, faz assim, fala assado, é um ser humano, e aí você consegue mentorar essa pessoa para chegar ao melhor. Essa habilidade de extrair o que é melhor da tecnologia e o que é melhor do ser humano, e que eu saiba, gente só compra de gente, ser humano está na equação em qualquer jogada, ele é uma característica que eu identifico e procuro para minha empresa profissionais com essa habilidade. Vou destacar aqui no Novo Hunter. Legal, muito obrigado. Bom, Camila, super obrigado por você ter participado aqui com a gente do podcast Novo Hunter. Bom, a gente já se conhece há um tempinho, né? A gente já participou de projetos de consultoria juntos. Amigos de longa data. Os papos dos bastidores continuam. Eu gosto muito da tua abordagem de consultoria, né? Eu também atuo na consultoria de marketing, né? A gente já trabalhou junto em projeto, como eu falei. Admiro muito tudo que você vem fazendo para disseminar os conhecimentos de marketing, né? Inclusive, quem está assistindo a gente, siga, se já não segue, siga a Camila nas redes sociais, ela tem um conteúdo muito bacana. E super obrigado, e queria que você desse um recadinho final para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente. Nossa, eu vou ter que... Fiquei com aquela deixa de dizer, gente, curte, comenta e compartilha, né? No final do conteúdo. Você é uma inspiração para mim, profissional incrível, parabéns. Gente, fazer um conteúdo como esse não é fácil, mas sem dúvida vale a pena. Eu quero, assim, trazer as palavras de incentivo para que continuem e que esse mesmo incentivo seja de valia para todos que estão nos escutando. É assim que a gente educa o mercado e transforma o mercado também. Se joguem. Obrigado. Esse foi o episódio especial com a Camila Renault do podcast O Novo Hunter. Até a próxima. Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rádio 90 FM Blumenau, Cooper e IPEL.